Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas lindezas que eu replantei por aqui e vou dar algumas diquinhas, né, de como que eu faço com as minhas plantinhas para manter elas sempre bonitinhas, organizadas, para que elas evoluam, cresçam, porque muita gente comete o erro de não replantar suculentas, de não adubar e acaba elas ficando minguada, acaba perdendo a planta, né? Porque suculenta assim, elas têm um período que elas precisam de uma mudança de vaso, de uma adubação, de você ajustar a sua rega, a quantidade de sol, porque quando você vê que uma plantinha não tá evoluindo bem, alguma coisa tá faltando para ela, né? Então a gente tem que ajustar os pontos. Essa bonitinha aqui, gente, é uma peony. Essa plantinha aqui para mim eu tenho dificuldade com ela, mas já tô ajustando algumas coisas. Eu vejo que ela não suporta umidade de jeito nenhum. Ela tem uma facilidade de fungar muito grande. Então, o que eu fiz? Vaso pequeno, né? Uma boa drenagem e pouco substrato, né? E coloquei bastante mudinhas aqui. E vamos ver se eu vou conseguir cultivar essa lindeza, porque eu acho ela muito bonitinha, gente. Ela é bem gorduchinha, tem essas folhinhas diferentes. Eu gosto muito dela. Então, eu replantei ela para esse vasinho de corujinha. E vamos ver como ela vai evoluir. E é uma plantinha que eu vejo aqui que ela gosta muito de sol, que ela precisa de bastante sol. Então, são os pontos que eu ajustei. Vamos ver se agora vai, né? Outra lindeza que eu replantei aqui foi esse Adromisco maculatus. Como esse vasinho ele é grande, gente, mas o vaso em si para plantar é pequeno. E como essa planta ela tem um crescimento muito lento, então vai dar certo aqui. Eu acho ele muito bonitinho, esse Adromiscus. E ele é fácil cultivo, gente. É uma plantinha assim que não dá trabalho. Fiz uma adubação. Muita gente pergunta qual adubo que eu uso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, atualmente não é propaganda, gente. É porque muita gente me pergunta mesmo, qual que você usa? Eu uso esse aqui, a formulação dele é 16812. E ele é de 6 meses, esse daqui. Esse aqui eu trago para venda sobre encomenda, tá? É um pacote de meio quilo. E dura bastante, viu? O meu até acabou. O último eu coloquei nessas daqui que eu replantei, que às vezes eu faço isso. Eu já replanto e ponho um pouquinho de adubo, né? Que aí demora um pouquinho mais a manutenção. E acabei esgotando tudo meu hoje, mas eu usei esse daqui. Mas tem várias marcas no mercado, né, gente? Mas a formulação, esse aqui é o Osmocote. É 16, outro 12, às vezes muda um pouquinho. Mas para suculenta, esse é o melhor indicado. Porque assim, a suculenta, gente, se não aduba, se não muda substrato, elas não evoluem, elas não dão filhote, entendeu? A planta que fica parada, estagnada, é porque tá precisando de nutriente. A planta, quando ela tá nas condições adequadas, ela cresce, ela multiplica, ela evolui, né? Olha isso aqui eu ia replantar, acabei não replantando. Olha que colônia maravilhosa, gente, da Valkyrie Trumpet, coisa mais linda que ela tá. Olha isso, essa lindeza tem no catálogo, olha. Muito lindinha, viu? Vale muito a pena, não acho ela difícil não, tá? Muito linda essa planta. Valkyrie Trumpet. Uma outra lindeza que eu replantei aqui foi a Green Esmeralda. Essa plantinha, ela tava bem feinha há um tempo atrás. Aí comecei a cuidar dela, ela tinha pego cochonilha. Tratei, cuidei e hoje eu replantei. Olha só como ela é linda. E ela fica bem coloridinha, essa é a esmeralda. Muito bonita essa planta, eu gosto muito dela. E ela forma colônia, gente, olha só. Coisa mais linda. Ela também gosta de bastante sol. E muita gente tem a dúvida, é de sol, de sombra, gente? A maioria das plantas suculentas são de sol. Elas precisam de pelo menos 4 horas de sol. Gibiflora precisa de bem mais. Gibiflora não fica bonita e compacta só com 4, 3 horinhas de sol. Elas precisam de bem mais, tá? Mas a maioria dessas pequenininhas, elas vão bem. Mas se puder dar mais, melhor. Porque sol para elas é vida. Elas precisam de sol para ficar bonita, colorida e evoluir bem. E tem algumas que até preferem ser cultivadas com menos sol. Essa aqui é uma, gente, eu reparei, é uma híbrida de óleo. Eu tenho no jardim, ela tá desbotada sem cor, porque tá pegando muito sol. Então, como eu quero essa planta bem rosa, bem roxa,
eu replantei uma aqui para colocar aqui na estufa. Porque ela fica muito bonita, ela tem uma cor muito linda, mas no sol demais ela fica meio desbotada, meio sem graça. É o caso da Valkyrie Trumpet, que eu acabei de mostrar, o caso da Perle, da Rainbow e algumas outras, né? Que quanto mais sol, mais desbotada, mais sem graça ela fica. Então, essas aqui, elas preferem um cantinho com umas 4, 5 horinhas de sol, né? O sol da manhã de preferência, elas ficam mais bonitas do que com excesso de sol demais. E aqui eu montei esse arranjinho com essa bonita que tem disponível no catálogo, que é a Sherry. Linda, gente. Quer uma plantinha colorida de fácil cultivo? Essa daqui, olha só como ela é bonitinha. Olha, vai ficar lindo. Daqui uns dias, então, vai ficar maravilhosa. E ela cresce bem, tá? Ela costuma ficar desse tamanho aqui. Essa minha aqui é uma Sherry também. Essa aqui é uma Sherry também. Só que não tá tão colorida quanto essa. Essa aqui ela tava precisando de mais sol. E essa aqui ela tava em vaso pequeno, tá bem mais estressadinha. Mas é linda, gente, vale a pena, que é uma plantinha que é maravilhosa. E essa bonita aqui eu replantei nessa latinha, é uma bibi. Essa plantinha é maravilhosa para dar mudinha, gente, forma colônia linda. Eu plantei nessa latinha aqui. E aqui eu replantei mais essa bonitinha. Essa aqui é uma Akayoshi. Eu tenho uma que já tá bem grandinha, vou cortar ela, ver se eu consigo multiplicar essa planta. Linda, gente, maravilhosa. E como eu queria mais uma, porque eu acho ela muito bonitinha, pra mim aqui ela é tranquila, tá? Essa planta, ela é linda, lembra muito a Compto Carrossel. E eu acho ela tranquila de cultivar, tá? É uma variegata que vale a pena. E ela tem ficado mais barata, tá? Ela tem, porque antes ela era bem cara, né? Uma mudinha assim era uns R$150. Hoje em dia você encontra com um precinho mais acessível. E tem essa bonitinha aqui, gente, que eu não sei quem é essa bonita. Olha só. Só achei ela maravilhosa demais. Aí resolvi mostrar aqui, olha. Mas eu preciso replantar ela. Tá no vaso 15, mas tá na hora de replantar. Eu achei ela bem coloridinha, viu? Eu gosto dessas que fica assim laranjinha, sabe? Amarelinha, adoro. Essa aqui também eu replantei, é uma Parvati. Ela tava 2 vasinhos, mas tava rosetas pequenas, eu vou já juntar tudo, fazer um vasinho só. Eu acho essa planta maravilhosa. Pra mim aqui ela é super fácil cultivo. Ó, já coloquei o adubinho aqui também, olha. Muita gente tem dúvida na quantidade, gente. Isso, assim, você mede pelo bom senso, de acordo com o tamanho do vaso. Se você pôr pouquinho demais, não vai resolver. Tem que ser uma quantidade legal, ó. Igual esse vaso aqui, ele é tipo um vaso 13, né? Essa quantidade aqui é uma quantidade boa. E se você quiser dividir essa quantidade, colocar em vários pontinhos do vaso, é melhor. Eu coloquei tudo num lado só. Mas você pode colocar um pouquinho aqui, uma aqui, uma aqui. Que aí fica mais fácil para a planta receber os nutrientes por iguais, tá? O certo é fazer assim. Não colocar tudo num canto só. E o certo também é cobrir o adubo. Não deixar tão exposto, tá? Esse aqui é um arranjinho que eu montei com as bonitinhas. Essa aqui eu tô na dúvida do ID dela. Essa daqui e essa, ó. Essa aqui, gente, ela lembra a Zoe, mas não é. Ela é muito bonitinha também, gosta de dar mudinha. Muito fofa. Aqui é uma Black Opal, muito linda essa planta. Essa tem disponível ainda no catálogo, precinho bom. Plantei mais uma mudinha aqui, eu tenho ela maior, e no catálogo é rosetas pequenas, tá? Mas vale a pena que o precinho tá bom. E essa aqui é a Laulise, gente, ou Laulise ou Azulita, que essa plantinha é maravilhosa. E aqui eu já coloquei dos 2 lados do vaso, tá vendo? O adubo. Daqui uns dias vão estar muito lindinhas. E aqui eu replantei uma que eu adoro essa planta, gente. Eu acho ela muito bonitinha, que é a Crispate Beauty. Quem gosta dessas branquelinhas, essa planta é perfeita, gente. Muito linda. Quando lançou essa planta, uns 8 anos atrás, ou mais, né? Ela custava um rim, gente. Hoje em dia ela é super baratinha. Aqui sempre tem no catálogo, tá? E vale a pena, porque é uma plantinha ela tranquila de cultivar. Linda, montei uma coloninha aqui maravilhosa. Crispate Beauty, olha só. Maravilhosa, eu acho ela muito fofa, com esses babadinhos que ela tem.
E aqui também eu plantei uma Blue Lotus, que tá maravilhosa. Olha só, tá vindo floração. E a florzinha dela é diferente, gente. Muito linda essa planta. Muita pruína ela tem. É uma plantinha que é assim, ela tem que ter cuidado com rega, demais com ela, porque ela mela fácil, tá? Mas em si não é difícil cultivo. Então eu sempre prefiro cultivar ela em vaso de barro. Isso aqui é um vasinho de barro pintado. Porque essas plantinhas que mela fácil é melhor colocar em vasos de barro, né? Muito linda. E aqui o sol tá batendo, não sei como que vai sair essa imagem. Essa aqui, gente, eu vou falar de questão de vaso de barro, né? Que muita gente não consegue cultivar planta em vaso de barro. Porque desidrata, a planta não evolui. Realmente tem algumas suculentas que não vão bem em vaso de barro, não adianta. Essa aqui é uma que não deu certo em vaso de barro. Qual o nome dela? É a Polidone Christmas. Ela não enraizava de jeito nenhum, ela estava no vaso de barro pequeno. Eu tive que mudar de vaso. Você repara a sua plantinha, né? Se ela não está enraizando direito, principalmente as recém-chegadas, né? Ela chegou, plantei direto um vasinho de barro, não adaptou. Ela estava secando folha, todas já tinham enraizado e ela nada. Eu vi que ela não estava gostando do vaso de barro, porque o vaso de barro em si, ele é mais difícil para a planta pegar e enraizar, né? Porque a umidade, ele seca muito rápido, né? E as plantinhas precisam de uma certa umidade para enraizar. Mudei de vaso, tá aqui, ó, super firminha, já até parou de secar a folha, tá muito bonitinha. Uma outra também, que ela é bem gorduchinha, eu falei assim, eu vou botar num vasinho de barro, também não tava gostando. Mas aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei um vasinho 11 e plantei. Então, tá num vasinho de plástico aqui dentro com o vasinho de barro. Algumas não vão bem mesmo. E quando a planta já está bem pega, bem enraizada, é mais fácil de você manter no vaso de barro. Tipo a gavoides, a maioria que eu cultivo no vaso de barro, que aí tem a questão também da rega. Você tem que ter cuidado para elas não desidratar. Se está funcionando a rega uma vez por semana, ok. Se não, se você rega uma vez por semana e ela está sempre desidratada, aí você vai ter que ajustar substrato e rega. Para elas também evoluir, né? Não ficar sempre aquela planta mirrada. Porque quando elas recebem água suficiente só para se manter viva, elas não evoluem também, tá? Então, eu sempre observo aqui o que gosta, o que não gosta, o que vai bem, o que não vai bem. Porque o vaso cru, ele é mais difícil de manter a planta no vaso, tá? Principalmente quando cultiva, assim, no tempo, local que venta muito, sol muito intenso, as plantinhas sentem muito. Para algumas regiões, tem que impermeabilizar mesmo, tá? Vaso cru já é mais difícil de manter. Então, tem várias maneiras de você impermeabilizar seu vaso ou usar como cachepô. Como eu tenho muitas aqui que eu igual esse. Eu pus um vasinho 11 e plantei, porque é uma planta que ela é bem gorduchinha. Então, se eu dar um vaso grande de plástico também, ela não vai gostar. Ela vai melar com facilidade, né? Então, a gente vai ajustando assim os pontos. E é muito linda essa danadinha aqui, mas eu tô sem o ID dessa bonita, gente. Olha só como ela é bonitinha. E aqui eu plantei uma colônia de óleo, que é uma plantinha assim para você cultivar sem frescura. Essa vai bem no tempo, vai bem em qualquer vaso e fica maravilhosa, viu? É uma plantinha muito rústica e muito resistente. Essa lindeza aqui tem no catálogo Colônia Linda, gente, com precinho muito bom. A Ori é uma plantinha maravilhosa, às vezes ela fica bem rosa mesmo. Gosto muito dela, porque é uma plantinha rústica, sabe? Linda, linda. Também plantei essa aqui na cuinha 18. E aqui tem outra bonitinha, que tá um show de lindeza também. Gosto muito dessa plantinha. É a Blue Apple, também super rústica, fácil cultivo. E tem ela no catálogo também, gente. Eu peguei uma coloninha pra mim, que eu tenho, mas a minha tá lá no tempo. Eu tinha replantado ela recente e não tá tão linda assim, né? E olha só, e é uma plantinha que vale a pena, porque ela é muito fofa. Essa aqui, há um tempo que ela tava aqui, para me replantar. Tava num vasinho 11, não sei quem é, tá? Tá assim meio diferente, não tô reconhecendo. Mas como eu disse, eu não tenho isso. Se eu gostei da plantinha, eu vou adquirir ela mesmo sem eu saber o ID. Se descobrir depois, tudo bem. Se não, tá tudo bem também. E eu só sei que ela é fofa. Eu quis plantar ela aqui, ó, que ela vai formar uma coloninha maravilhosa. E tem essa lindeza aqui também, que eu replantei.
é uma Haworthia, Twister, ela tem alguma coisa Twister no meio, gente. Agora eu não tô lembrando o nome dela direito. É variegata, coisa linda com essa planta. Essa aqui é uma planta de meia sombra, gente. Muita gente comete o erro de não dar sol para essas plantas. Elas precisam, pelo menos de 1, 2 horinhas de sol, mas um pouquinho de sol tem que pegar, senão elas estiolam também, tá? E enche de cochonilha e vira aquela coisa. Então, para ela ficar bonitinha, compacta e saudável, precisa de algumas horinhas de sol por dia, sim, tá? Não precisa de muito, mas pelo menos 1 hora de sol tem que pegar, tá? Tendo muita luz, 1 horinha de sol, elas vão bem. Aqui também eu replantei essa lindeza do penharu, tem disponível no catálogo. É uma plantinha linda, fácil cultivo. Essa aqui eu vou pôr no tempo. Vou colocar num vasinho de barro, de pendurar e colocar o vaso dentro. Fica muito bonitinha e ela evolui melhor, tá? Fácil cultivo. E ela cresce mais essas rosetinhas aqui. Eu já tive essa planta tão linda aqui, gente. Vale muito a pena. Penharu. E uma plantinha que eu sou apaixonada por ela é essa aqui, que é a Sara. Ela forma colônia maravilhosa. No catálogo tem essa lindeza também, tá? A roseta grande assim, gente, muito linda. E ela forma colônia. Ela enche de mudinha, gente. Fácil cultivo, vale muito a pena essa lindeza aqui. Aqui eu plantei essa bonitinha da Urânios. Essa também tem no catálogo. O link, gente, sempre fica na descrição do vídeo, nos comentários fixados. E o telefone de contato aqui na tela. Eu sempre deixo também, tá bem? Para calcular o frete. Aí quando você me chama também, o link já, na maioria das vezes, vai automático, tá? Senão você só pedir que eu mando. Essa lindeza, ela forma uma roseta muito linda, gente. Então eu quis plantar ela num vasinho único pra mim ver o tamanho que ela vai ficar. Que a roseta dela é muito linda, tá? Muito linda mesmo. E aqui tem essa lindeza, gente, é um Calachói Cincepala. Essa planta é uma plantinha antiga. E eu acho ela linda, porque ela dá a mudinha de bracinho, gente. Então eu coloquei nesse vasinho meia-lua, vasinho de parede, que eu quero cultivar ela lá na minha varanda. E já pensou, quando ela crescer e encher de mudinha, coisa mais linda que vai ficar? Então vamos ver como ela vai se desenvolver por aqui. Ela é uma planta de facílimo cultivo também, viu? Muito lindo esse calachó. Ele anda meio sumidinho, tá? Mas essa plantinha já fez muito sucesso, porque ela é muito linda. E meus barulhentos que não para, né? Ó, essa aqui é a Suyo, linda, linda. Gosto dessa plantinha, ela forma esse buquezinho lindo aqui. É uma plantinha que é fácil de você manter ela em vaso menor. Quanto mais vaso menor, mais compacta, mais coloridinha ela fica, gente. É uma planta muito linda. Eu gosto bastante da Suyo. Olha só, coisa mais linda. Replantei nesse vasinho aqui. E aqui eu plantei esse Paquifito, que é Laui versus Oterói. Muito bonitinho, gente. Ele fica com as pontinhas bem roxinha. Muito lindo. E ele tá bem grande aqui, ó. Vamos ver como ele vai evoluir por aqui. Esse aqui também, gente, é uma plantinha que precisa e gosta de muito sol. E essa bonitinha aqui, gente, é a Núbia. Essa planta super vale a pena. No catálogo tem essa lindeza também. É uma plantinha super rústica. Tenho ela no jardim. Mas eu quis montar essa coloninha aqui, porque ela fica bem roxinha também, viu? Uma planta que vale muito a pena. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aqui pra mim. Se inscreva aqui no canal. Por aqui a gente fala de suculenta, jardim e venda de suculenta toda quarta-feira. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço. Tchau e até o próximo.